Oi galerinha, boa tarde, eu sou o professor Marcos Teodorico, estou aqui no Laboratório de Brinquedos e Jogos e vou tentar falar para vocês um pouco do que seria gamificação ou ludificação ou gamificar uma situação educativa ou pedagógica. A primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: o que é gamificação e por que a gamificação na atualidade tem um poder incrível de transformar a educação? E aí eu vou dar alguns números para você que são altamente impactantes. Primeiro, 1,2 bilhões de pessoas jogam no mundo. Isso significa dizer, e também nós temos dessas 1,2 bilhões, 700 milhões de pessoas jogam online. Isso representa 44% da população planetária jogando online. E aí nós sabemos que o jogo, o brinquedo e a brincadeira, ela tem uma característica altamente interessante, que são conceitos básicos, tá? E que pode ser facilmente entendido pelas pessoas, criança, jovem, adultos e terceira idade. Daí o grande interesse e a grande motivação e o poder do jogo, o poder do lúdico em um ambiente gamificado. E é importante falar isso porque a gamificação promove, tá, alguns elementos importantes dentro de uma situação gamificada, que é o que? A interatividade, o alcance de objetivos, o trabalho em equipe, a linguagem tecnológica e a resolução de problemas em um ambiente gamificado. Existem 4 formatos que a gente pode pensar em um trabalho gamificado dentro de uma proposta pedagógica e um ambiente educativo, né? Dentro de um ambiente educativo ou até mesmo do ambiente corporativo, que é a criação, a pesquisa e documentário, a simulação e o ponto de partida. Gamificar, na realidade, é a mesma coisa que jogar, é a mesma coisa que criar uma situação de jogo. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados entre a diferença de gamificar e games, que são coisas completamente diferentes. Na realidade, a gamificação, podemos dizer que não é somente a arte de criar jogos, ou muito menos a gente tornar a vida um jogo. Gamificar tem como conteúdo importante estudar elementos que possam fazer dos games algo muito mais interessante. Então, gamificar é a capacidade da gente usar o jogo, o brinquedo e a brincadeira de forma muito mais interessante, muito mais significativa e muito mais motivada. Daí que isso possa atrair as pessoas, que possa estimular o ser humano e a transportar para tarefas que ela faz no cotidiano de forma tão complicada, tão densa, tão difícil, de forma muito mais aliviada, de forma muito mais tranquila. Então, a gente usar o jogo, tá? Usar o conteúdo do lúdico, o conteúdo gamificado, para transformar tarefas que são difíceis, que são complexas dentro do cotidiano, de forma muito mais suavizada. Daí Aristóteles falava: brincar é uma forma de suavizar as relações entre humanos, de suavizar a vida. Aristóteles, Platão, Sócrates já falavam um pouco mais sobre isso. Então, o que seria na realidade exatamente a gamificação ou a ludificação? Seria a capacidade de despertar nos seres humanos, tá, o maior interesse por suas atividades, por suas tarefas, tá, que ele faz no seu cotidiano, seja no ambiente familiar, seja no ambiente empresarial, no ambiente do trabalho, no ambiente formativo, educativo, na escola, na universidade e no seu cotidiano, tá? Então, a ideia é mais isso, é despertar nas pessoas essa capacidade de interesse por suas atividades, aplicando assim elementos que fazem do game, do jogo, do brinquedo e da brincadeira, pensando no game, jogo, brinquedo e brincadeira, um extraordinário, tá, motivador. Certo? Daí a importância do brincar, daí a importância do lúdico. Então aproveite essa oportunidade, tente desenvolver experiências de gamificação em cima dos conteúdos que vocês aprendem dentro das escolas de vocês, dentro da casa de vocês, e das experiências sociais de vocês e das experiências laborais. Gamificar é um conteúdo legal, é uma experiência interessante e vale a pena. Então brincar é uma manifestação de vida, é um ato de amor. Então a gente não pode negar a pessoa o direito de brincar, porque se a gente nega a criança, o adulto, o jovem, a terceira idade o direito de brincar, a gente está negando o direito à vida. Então gamifique a vida, é muito mais interessante. Tchau, tchau, galera!